ela tem uma importância muito significativa na minha vida, né? Acho que desde muito pequena, o meu coração sempre foi um coração missionário. Eu cresci, né, na igreja cristã, evangélica, e eu sempre acompanhei a missão de pertinho, porque eu sempre participei, né, de uma igreja que era participante na missão, então tinha um trabalho muito bonito na África. E eu lembro que todo congresso de missão, né, eu sempre estava caracterizada com algum país, entrava com as bandeiras, no desfile das bandeiras. E aí a gente no final via todas as bandeiras do mundo todo ali posicionadas e a gente orava por aquelas nações. Então assim, eu cresci dentro desse contexto. E isso foi, assim, alimentando essa chama no meu coração. Por muito tempo eu pensei que eu poderia ir até lá, né? Talvez um dia ser uma missionária ativa no campo de missão. Mas eu vi que no meio do caminho Deus tinha outros planos para mim e me mudou de rota. Ele me colocou no teatro, né? Me apresentou o caminho das artes. No começo eu questionei, porque eu falei, atriz, mas nunca foi um sonho meu, nunca foi uma pretensão minha. Como que eu vou abrir mão de tudo que eu já tinha, né? Porque a minha primeira formação, eu sou publicitária, trabalhei na área há muitos anos, mas Deus falou, vai, não tema que eu sou contigo. E eu falei, amém. E quando eu vi, né, o Espírito Santo falando comigo sobre o projeto da Sombra Perdida, e que esse livro seria doado para a África, e ele falou, não é uma porcentagem, é 100%, ele vai inteiramente para a África. Eu falei, eis-me aqui, eu estou pronta, né, estou com o papel, com a caneta, com a minha fé e vamos fazer esse projeto acontecer. E tudo começou a ganhar vida, né? Eu comecei a fazer o projeto do livro, né? Convidar algumas pessoas para participar. Deus foi me dando direção, né? Com as pessoas, com as empresas que também vieram e vestiram a camisa do projeto. E aí a gente começou a trabalhar efetivamente no projeto da Sombra Perdida, né? Mas eu acho que assim, um ponto crucial e mais importante para mim em relação à África, né? Eu já era contribuinte na África, na missão mesmo, desde muitos anos, bem novinha, na verdade. Logo quando eu comecei a trabalhar, eu sempre, né, tirava uma porcentagem para destinar lá para a África, para as crianças, e sempre acompanhava os bastidores ali, né, dos missionários, mostrando o dia a dia na missão. E o meu coração sempre se enchia. Para mim, eu acho que o grande divisor de águas, assim, em relação à África, porque, assim, toda vez que eu vejo a África, eu olho para a África, eu penso muito sobre a minha própria história. Eu vejo o quanto que Deus permitiu que eu vivesse experiências na minha vida, o quanto Ele me trouxe, vamos dizer assim, né, autoridade para falar sobre alguns assuntos, né? E eu olho para a África e eu vejo o quanto que essa história pode sim contribuir. Minha mãe sempre falava para mim, por que você nunca contou sua história para as pessoas? As pessoas precisam saber daquilo que Deus faz. E eu acho que o ponto crucial, né, quando eu vejo a África, você vê muito a questão da saúde, né? A África hoje, além da fome, obviamente, uma das questões mais precárias é a questão da saúde. Então você vê que existe uma carência muito grande de médicos, de profissionais, de hospitais, de infraestrutura dentro da África. E você vê também muitas doenças, assim, a maioria delas, como a AIDS, sendo uma doença muito predominante na África e que é uma doença que não tem cura, né? Uma doença que hoje tem tratamento, mas não tem cura. E muitas pessoas, no começo, né, dessa epidemia, vamos dizer, de AIDS, morreram e perderam suas vidas, principalmente na África, né? E eu falo que Deus, Ele me permitiu passar pelo Vale da Saúde para que eu pudesse, talvez, hoje entender um pouco mais sobre como que Ele pode transformar vidas, assim como Ele transformou a minha. O que mais, assim, eu falo que é mais crucial na minha história, é que se eu estou aqui hoje, é porque foi totalmente a vontade de Deus, né? Eu sou fruto de um milagre. A minha mãe, ela teve rubéola na gestação, e eu fui diagnosticada pelos médicos com 3 meses de gestação que eu era cega, surda, deficiente mental. No laudo médico, minha mãe foi encaminhada para São Paulo para retirar, para fazer um aborto. Isso lá em 1992. E isso foi, assim, uma faca, né, no coração dos meus pais, porque a minha mãe, com 19 para 20 anos, na época, perdeu totalmente o chão, mas ela não se deu por vencida.
ela falou, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, eu vou falar com Deus, e a última resposta é de Deus, né? O homem já tinha decretado ali o meu atestado de óbito, né? Mas a minha mãe, ela orou e ela falou, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E isso ela toda empipocada, cheia de pipoquinha de rubéola pelo corpo todo. E quando ela abriu a Bíblia, ela tirou uma palavra em Lucas e saiu, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Nessa hora minha mãe falou, não vou tirar meu bebê, eu vou continuar com a gestação. O meu pai, no momento, falou, não, é uma coincidência, isso daí você tirou porque estava marcado já na Bíblia, estava em destaque, por isso que você chegou, né, e bateu o olho direto nessa palavra. E ela falou, Senhor, eu preciso de um sinal. Até 3 horas da manhã, que é a hora que eu tenho que pegar o carro e sair para viajar para São Paulo, eu preciso que o Senhor dê um sinal para o meu marido, de que o Senhor realmente está falando comigo. E ela foi dormir. 3 horas da manhã ela acordou, foi no banheiro, na hora que ela se olhou no espelho, não tinha mais pipoquinhas da rubéola do pescoço até a barriga. Não tinha nos braços, na perna, no rosto, mas do pescoço para baixo não tinha mais rubéola, desapareceu. E aí na hora que ela mostrou para o meu pai, ela falou, não vou tirar, não vou para São Paulo, Deus está com a gente e eu vou continuar com essa gravidez. Fomos para tratamentos, né, com outros médicos e foram 9 meses de luta. Minha mãe fala que foi muito difícil porque ela teve várias hospitalizações, vários processos, infecções, ela tem epilepsia, então a cada convulsão que a minha mãe tinha, o meu coração podia ter parado e tinha, né, algumas lesões neurológicas que poderiam causar para o bebê, então ela sempre corria para o médico e foram 9 meses de choro, lágrimas, mas também de muita fé. E quando foi para eu nascer, a bolsa da minha mãe estourou no dia 10 de abril, eu nasci só no dia 13, por conta de que não tinha médicos no hospital, feriado de Páscoa, e ela não tinha contrações. Os médicos falaram, não rompeu a bolsa não, mãe, não tá tendo contração, e ela ficou lá 3 dias. Quando eu entrei no centro cirúrgico, né, para fazer a cesárea, né, a minha mãe entrou, ela falou que a equipe inteira entrou em choque quando viram o reflexo daquela situação, porque ou o bebê já tinha morrido, ou a minha mãe não tinha entrado em trabalho de parto, né? Enfim, quando viram, eu não estava mais dentro da bolsa, eu estava entre os órgãos da minha mãe, e eu nasci sem uma mancha de sangue, sem nenhuma gosminha, nada. E quando o médico me tirou, eu estava viva. E aí ele virou e falou, mãe, você é crente? E a minha mãe disse, sou, por quê? Então glorifica a Deus, porque a sua filha é um milagre. E todos os testes, enfim, foram feitos, eu escutava, eu enxergava, eu falava, eu não tinha nenhuma deficiência mental. E esse foi, assim, o grande milagre da minha história. Então eu falo assim, se Deus me permitiu nascer, né, mediante a todas essas adversidades, né, Ele sabia que eu tinha um propósito nessa terra e minha vida desde então foi de milagres em milagres, né? Eu falo assim, tem muita gente que mesmo vendo os grandes milagres de Deus, acabam não se rendendo ainda, né, a crer que isso é providência divina, fala que isso é sorte do acaso e dá o mérito aos homens, à capacidade humana. E tá tudo bem, são pessoas que realmente estão vivendo as suas próprias experiências, mas eu não posso me calar, né, depois de viver tantos milagres com Deus. Quando eu peguei o papel e a caneta para escrever A Sombra Perdida e pensei sobre o povo africano, foi essa fé, foi essa experiência, foi cada sementinha que Deus plantou dentro da minha própria história que me fez ter fé e esperança de poder mostrar para as crianças de hoje em dia, não só as crianças africanas, mas as crianças do mundo todo, que existe sim um propósito na nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso, não somos apenas um número. A gente veio cada um com uma missão. E hoje eu falo com toda certeza que A Sombra Perdida é a minha missão.